Boa noite. Eu acho um barato, né? A gente falar boa noite e aí aparece assim, né? Estamos informando aos nossos seguidores que estamos começando um vídeo, né? Acho muito legal isso. Oi, Gisele, como é que você está? Jaque, olha, nosso convidado de honra já chegou aqui. Bom, vocês sabem que bom que chegou um momento muito especial de nós conversarmos com um dos dermatologistas mais respeitados do mundo. E claro que a gente tem a honra de dizer que ele é brasileiro, nós temos a honra também em dizer que ele já palestrou para nós no Estética em São Paulo, né? E eu quero aproveitar para fazer um pedido para todo mundo. Tá vendo esse aviãozinho aqui? Exatamente. Peguem esse aviãozinho aqui e enviem para todas as pessoas que vocês conhecem. Sabe por quê? Porque nós vamos ouvir a trajetória do Dr. Otávio Macedo. É uma pessoa que, além de respeitar demais o nosso setor da saúde estética, é um profissional dermatologista renomado e respeitado mundialmente. Ele vai contar um pouquinho da trajetória dele pra gente. E como eu sempre digo, é interessante a gente ouvir esses profissionais que fazem toda a diferença em nosso setor, porque serve como exemplo. E nós do Grupo Estética In, a gente já tem em nosso DNA essa necessidade de levar o conhecimento. Está em nosso DNA levar o conhecimento a todos. E nada melhor do que aproveitar todas as ferramentas do nosso grupo. Exemplo, nós temos a nossa revista Negócio Estética, que agora toda semana nós temos aula no canal, exatamente onde nós tivemos o nosso primeiro Estética em Online. Observe o quanto que você tem oportunidades de estudar conosco. Outra questão, isso eu estou falando enquanto você está convidando todo mundo para vir para cá, porque eu já vi que estão convidando, né? E aí nós temos o Estética em São Paulo, Estética em Rio, Estética em Sul, Estética em Nordeste. E vocês podem aproveitar a semana inteira conhecendo profissionais que eu faço aqui um papo muito bacana, levando para esse Brasil, para esse mundo afora, tá bom? Então, é com muito orgulho, com muita honra, que eu recebo agora o nosso convidado, Dr. Otávio Macedo. Deixa eu liberar aqui. Muito bem-vindo, Dr. Otávio Macedo, em nossa Estética em São Paulo. Olá, boa noite, tudo bem? Como está? Tudo ótimo, e com você, hein? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo, um prazer enorme. Nossa, é um prazer ouvir isso de você. Sabe que eu tô me lembrando? A primeira vez que eu tentei entrar em contato contigo, eu falei, olha que honra a gente conseguir chegar até o doutor Otávio Macedo, porque um Imagina. dos assuntos é este, doutor. A sua carreira, não é? O quanto que nós entendemos que é complexo mesmo nós construirmos uma carreira ética, profissional. Quando nós lembramos do Dr. Otávio Macedo, nós lembramos de um profissional. Gente, não tem quem não diga que é excepcional sua clínica, que você tem um prazer enorme em receber os seus pacientes. Então, antes de falar do seu currículo enorme, eu quero te dar boas-vindas aqui em nosso Estética em São Paulo. Eu que agradeço, muito obrigado pelas palavras generosas, muito obrigado mesmo. É um prazer enorme estar aqui dividindo com vocês um pouco da minha experiência. E eu adoro, você sabe que a dermatologia é a minha grande paixão, a estética, a cosmiatria. Enfim, será um prazer enorme estar conversando aqui com vocês. Muito Que bom. maravilha! Eu gostaria de lembrar aos colegas que estão nos ouvindo, né,
que, como eu sempre digo, o Dr. Otávio dispensa apresentação, mas o Dr. Otávio é autor de livros. Fala pra gente o nome dos seus livros. Então, o primeiro foi em 89. Olha só, A Ciência da Beleza. Foi uma época que não se tinha livros assim para o público leigo falando, né, do que nós fazíamos naquela época dos anos 80, que foi o início da cosmiatria no Brasil. Então, 89, depois Beleza com Critério, depois Acne tem cura, depois cirurgia cosmética laser e aí vai. Até o E projeto aí, Acne. E aguardem novidades para 2021. é mesmo, doutor? Tem novidade? Ai, meu Deus, você já pode dar um spoilerzinho pra gente? Não, grande surpresa. Não? Aguarda. Adorei, adorei, mas já ficou registrado aqui que vai ter novidade. É um embrião. Sabe o embrião que você vai ser muito legal. Estou muito feliz. Sabemos, sabemos. E aí eu preciso comentar com nossos profissionais que estão nos acompanhando que nós também temos o privilégio de ter um artigo seu em nosso livro científico do nosso Congresso Internacional, né, Científico de Estética, em uma das edições de São Paulo. E foi assim, eu me lembro como se fosse agora, né? Eu fiz questão de deixar a sua palestra, a primeira palestra, porque realmente todo mundo estava aguardando aquele momento. E 1 hora com você, em nosso palco presencial, falando sobre o que você ama, que é a dermatologia, e com um respeito incrível em cima da estética, eu falei, nossa, esse veio para ficar mesmo, veio para fazer diferença. Foi Bom, uma experiência maravilhosa. Foi muito foi legal. gostoso. Doutor, você comentou sobre o seu primeiro livro, né? A gente vai falando sobre o seu currículo no decorrer da nossa conversa. Uhum. Onde tudo começou? A primeira pergunta, assim, você é o único médico da família ou tem alguém aí que te estimulou essa carreira? Não, não. Na verdade, é uma carreira solo. Na família não tinha nenhum médico. O meu pai e o irmão dele eram dentistas, foram os primeiros dentistas de São José dos Campos, minha família, e eu sou de São José dos Campos. E, na verdade, assim, eu fui fazer medicina como um grande desafio. Eu não tinha noção que eu queria realmente a medicina. Eu fiz 2 testes vocacionais para alguém me direcionar. Faz isso ou faz aquilo. Ninguém me direcionou. Vai fazer isso ou aquilo, você pode fazer tudo. Eu sempre fui um aluno muito estudioso. Sempre fui o primeiro aluno desde o primário até lá no final. Daí eu falei, está na hora de fazer alguma coisa. Ou eu sou de São José dos Campos. Tinha o ITA, que é uma escola de engenharia que não tinha nada a ver comigo. Mas aí Qual você é o iria mais, para engenharia, né? qual é o mais difícil? É medicina. Eu fui por desafio. É algo muito engraçado, porque eu não sentia, eu não sabia que eu tinha talento para medicina, eu não sabia se eu queria medicina. É uma história bem estranha. E foi por desafio, pelo mais difícil. Então, é a medicina, tá bom. E eu tinha, assim, algumas ideias, algumas referências de médicos da cidade, em São José dos Campos, que naquela época era Dr. Vilas Boas, era um clínico geral que fazia parto, fazia tudo. E ele era uma pessoa, naquela época, um médico ou advogado, eram personalidades. Isso ficou muito na minha mente desde criança. Mas daí fui para a medicina fazer isso, e a dermatologia também foi muito tardiamente que eu acabei descobrindo. Eu não sabia que eu ia fazer também. Então, não Mas teve e aí influência nenhuma. foi algum professor, alguém que te estimulou? Aconteceu alguma coisa para dermatologia? Sim, aconteceu algo bem interessante. Os primeiros anos de medicina também, eu não estava deslumbrado, assim, sabe? Estou realizado, é isso que eu vou fazer. Eu ia muito bem, estudava muito, eram desafios. Até que no 4º ano da faculdade teve a matéria de dermatologia, eu tirei a primeira nota e o professor falou: vem me acompanhar para me acompanhar no ambulatório do NPS, aquelas coisas que só tinham perebas e doenças, às 6 da manhã, em São José dos Campos. E ele, doutor Carlos Alberto, me falou: sabe que existe uma coisa que se chama cosmiatria, que é a dermatologia estética, e que tem na Europa, mas também tem em Buenos Aires. Aquilo assim, meus olhos arregalaram. Eu falei: nossa, que coisa interessante. E aí eu fui realmente descobrir que em Buenos Aires tinha um serviço do professor Alejandro Cordeiro,
que no hospital ele tinha a dermatologia estética com esteticistas, que era uma coisa que não se falava isso nos anos 70. Eu fiquei fascinado e quando eu cheguei a ele, ao serviço, a pessoa dele, falei, é isso. E aí fui atrás do meu sonho. Fui atrás do meu sonho porque isso era no 4º ano, e aí eu comecei, fui visitar esse serviço, aí realmente aí me direcionei. Aí eu vi que seria isso. Você fez alguns comentários que eu fiquei toda atenta aqui com o que as pessoas falaram, né? Primeiro que a hora que os seus olhos brilharam, já fica aqui a mensagem para os nossos... Eu tô toda arrepiada, tô toda Ana Cláudia, né? Que eu brinco, que eu tô arrepiada toda Ana Cláudia. Por quê? Às vezes a gente está indo no caminho e nem sempre observa que aquele caminho é o caminho ideal para a gente. Você já está passando em poucos minutos da nossa conversa o que a Lê está falando, fascinante. Por quê? Você foi observando, você foi sendo o seu próprio coach. Você se instigou desde o início a fazer algo que era desafiador. No entanto, quando você concluiu, e agora o caminho a percorrer são vários, né, doutor? Aí você refletiu e alguém chegou, deu start a hora que os olhos brilharam. Aí ninguém segura. Ninguém segura. Ninguém segura. Este é o ponto. E aí eu concordo com o Mendes 6510 está comentando, o doutor é o mago da beleza. E aí, concordo também com a Dani, dizendo o seguinte, doutor, quando vemos grandes profissionais, não imaginamos que tiveram que percorrer até chegarem aqui. Entende? Eu fico completamente encantada. Então, assim, vamos continuar com o desenrolar desse sonho. Aí, até tá tão gostosa a conversa que vamos seguir por aí. Aí, então, você se encontrou na dermatologia. Eu descobri que isso existia. Aí eu falei, eu vou fazer, mas eu quero alguma coisa fora. Eu já vislumbrei essa possibilidade de sair fora do país para fazer residência fora. E aí, na minha faculdade de Medicina em Taubaté, o último ano era um ano que você tinha que fazer um círculo, assim, um rodízio de todas as matérias, que era o seu último ano. E eu consegui, do 4º para o 5º, uma bolsa de estudos para fazer residência fora, na Suíça. Eu já fui atrás disso. Então, eu sabia que meu primeiro ano de residência em dermatologia seria fora. Eu fui para a Suíça. E para eu estar lá, eu tinha que estar muito bem preparado, já tendo uma base de dermatologia muito boa e que na minha faculdade não tinha tanta sofisticação no ensino da dermatologia. Eu fui atrás de vários serviços aqui em São Paulo para fazer o 6º ano no internato em dermatologia e não consegui em lugar nenhum. E fui para o Rio, fui bater nas portas do professor Azulay, que generosamente me abraçou e falou, vem. E fui fazer o 6º ano com o professor Azulay, na UERJ, no Pedro Ernesto, e eu me preparei muito bem, porque eu terminando o curso eu fui para fora. Então a minha residência já foi fora, vislumbrando a possibilidade de fazer a cosmiatria que não tinha no Brasil. Cosmiatria era um palavrão, ninguém sabia o que era, e era falar em estética naquela época, você era realmente muito mal visto, etc. Então foi uma batalha muito grande, porque daí eu fui fazer em Lausanne, na Suíça, depois eu voltei para Buenos Aires, e aí eu despenquei com tudo isso na mão, essa formação toda, nos anos 80, em São Paulo. E também São Paulo, que eu não conhecia absolutamente ninguém, porque eu sou de São José dos Campos. Essa parte eu tô muito curiosa. Então, recapitulando aqui a questão, você é um visionário desde sempre. Isso está mais do que provado para a gente. Aí, São Paulo, não preciso nem perguntar por quê, né? Porque você pensou, com essa bagagem toda, eu preciso ir para São Paulo. Exatamente. Assim, uma selva de pedra. Eu também não conhecia ninguém, não conhecia médico nenhum. E tive sorte de conhecer outros médicos de outras especialidades que tinham consultório, cada um na sua especialidade, me convidaram
E eu abri, assim, numa primeira sala em São Paulo, e aí abri em São José dos Campos também. Eu comecei a atender em São José dos Campos, terças e quintas, eu ia e voltava, porque era a minha cidade. Então, era uma forma também de eu ficar conhecido e crescendo. Fiquei nisso alguns anos, até que aí eu cresci de alguma forma, já pronto para ter minha primeira clínica, que era um sobradinho de 2 andares, uma coisa pequenininha, ali na Ministro Rocha Azevedo, mas já com esse posicionamento da dermatologia cosmiátrica, o que no Brasil, naquela época, não se fazia. Naquela época, não tinha na residência de dermatologia essa parte de cosmiatria. Não. O máximo que se fazia eram alguns peelings. Mas fazer a dermatologia mesmo, com fundamento, realmente foi uma guerra. Foi uma grande desbravar. Você desbravou, exato. Aí foram surgindo, né? Foram surgindo os procedimentos que, antes de nós continuarmos, está te incomodando as pessoas comentarem? Não, super prático. Eu gosto também de ir lendo, eu gosto. Não, que bom, que bom. Eu digo incomodando no sentido, só estão te elogiando muitíssimo, como sempre, claro. Só estou perguntando porque às vezes algumas pessoas gostam de ficar sem o comentário, mas vamos seguir assim? Por mim, tudo bem, perfeito, tranquilo. Perfeito. Eu estou querendo ver teu rosto, que está cada vez mais bonito, hein, Doc? Vamos lá, né? Então assim, você então passou por toda essa etapa, desbravando tudo isso. Eu creio que na dermatologia, a vinda da toxina botulínica deve ter sido um divisor de águas. Eu gostaria que você abordasse um pouquinho disso para a gente, por gentileza. Sim. Antes da toxina, eu posso até falar uma coisa interessante, que quando eu cheguei no Brasil e quando abri meus primeiros consultórios, o que nós tínhamos de arsenal? Só tinha ácido retinóico. A grande novidade era a vitamina A, o ácido retinóico, que eu usava para rejuvenescimento. Obviamente que ela foi feita para tratamento da acne. Só que lá com o Cordeiro, eu aprendi que também ela rejuvenescia e deixava a pele um espetáculo. Então, isso foi um dos grandes filões nos meus primeiros consultórios, porque as pessoas queriam vinho, a gente fazia peelings de ácido retinóico, prescrevia ácido retinóico, e foi muito aos poucos que as tecnologias começaram a chegar. Eu voltei a frequentar os congressos de medicina estética em Paris todos os anos, a partir de 84, 85, e eu trazia todas essas novidades. A mesoterapia, depois algumas tecnologias injetáveis, e aí em 92 apareceu a toxina botulínica, que você perguntou. Eu acho que ela realmente é um divisor de águas. A toxina botulínica, nós fazemos 27 anos utilizando, desde 92. Olha, desde 92. 27 anos. Ela já fez bodas de prata. A toxina já fez bodas de prata. Verdade. Eu costumo dizer que não tem como você não fazer um tratamento de rejuvenescimento e embelezamento sem a toxina. Ela é básica. Ela, em 48, 72 horas, seu rosto começa a se transformar. E a forma que nós aplicamos hoje, desde aqueles anos, ela é muito diferente. Nós fazemos pequenos grupos, eu gosto de deixar movimentos, eu não gosto de congelar o rosto. O uso dela no pescoço eu acho sensacional. É o que nós chamamos de lift da Nefertiti, que melhora todo esse contorno. Então, a toxina realmente é um divisor de águas, antes até dos preenchedores de ácido hialurônico. Para mim, é um marco. Que coisa incrível. E você tornou-se, assim, extremamente respeitado por esses procedimentos. Eu vou usar o termo de minimamente invasivos, posso? Claro, deve. É maravilhoso. Porque são procedimentos que, dependendo da conduta clínica, os pacientes eles começam a até esquecerem de como eles eram fisicamente. No entanto, a gente percebe na conduta do seu dia a dia, dos comentários dos seus pacientes, que aqui eu estou vendo que tem alguns, eu estou achando muito elegante da parte deles comentarem o quanto que você é luz para a autoestima das pessoas, né? Eu fico imaginando, assim, nesse período, qual foi a sutileza que você teve de você não se... Primeiro, não ser convencido pelo paciente, que deve ser algo
dificílimo. Já deve ter tido, desde muito cedo, uma conduta só sua, que você realmente pode continuar nos surpreendendo aqui. Sim. Como já até escreveram aqui, less is more. Eu tenho algumas filosofias da minha carreira, que é beleza com critério, less is more, rejuvenation, aging gracefully, que é uma forma de você ir passando pelos anos de uma maneira saudável, com uma pele bem cuidada, mas que não vire alguma coisa artificial, que as pessoas olhem para você e falam, nossa, essa boca não está boa. Nossa, exagerou no preenchimento. Então, assim, a minha maior satisfação é quando esse paciente volta depois de alguns procedimentos, 15, 21 meses, 30 dias depois, e me fala, doutor, estão achando que eu estou bem, mas não sabem exatamente o que eu fiz. Será que eu fui para Paris e fiz compras? Será que eu ganhei na loteria? Então, isso é o meu maior presente. Porque, assim, a minha assinatura, o BY, Otávio, é exatamente isso, deixar mais sutil, sem exageros. E é como você falou, tem pacientes que querem o exagero, tem pacientes que querem bocas enormes, trazem a capa da revista, me faz assim. E aí, esse critério, eu sempre tive esse olhar sensível, um olhar estético para o bom senso. Eu nunca me deixei levar por desejos exagerados de pacientes. Posso ter perdido alguns pacientes nesse sentido, mas eu prefiro que ela mude de clínica do que eu fazer algo que eu não concordo. Então, por exemplo, às vezes eu já fiz bocas, o paciente volta e me coloca mais um pouco, quer mais um pouco, eu falo, não, esse é o limite. O break é esse. Eu sou muito... Coloco o break, porque as pessoas, essa questão de beleza, da vaidade, ela às vezes não tem limites. E a pessoa vai se atropelando ou... Na consulta, nós temos que ter esse critério de saber se é o momento exato de fazer aquele procedimento. Porque às vezes você está passando um momento difícil, perdeu alguém no relacionamento, você está triste, um pouco depressivo. Então não é hora, porque tudo que eu for propor, tudo que eu for fazer, não vai estar dentro da sua expectativa. Então, esta conversa, esse contato médico-paciente, para mim, é o fundamental. E às vezes eu não sugiro nada. Tem alguns pacientes que eu já conheço e eu falo, vamos usar esses cremes aqui, me volta daqui a 3, 4 meses, porque eu não vou conseguir satisfazê-la. Então, esse psicológico, né, isso com os anos a gente vai aprendendo muito e graças a Deus eu tenho esse feeling de estar percebendo cada um. Isso é muito legal. E, inclusive, a Edi Guimarães está aqui conosco. Eu mando um beijo grande para ela. Ela sempre falando muito de você. O doutor Bruno Lage está dizendo, realmente, ele acha... Opa, pulou aqui. As pessoas estão comentando tanto que foi rapidamente. Ele acha inestético mesmo, né? Ele não faz por dinheiro nenhum do mundo. Já presenciei isso. É muito bacana. Olha só. Um pedido do Marcelo aqui é assim, a gente vai conversando, os profissionais vão... O Marcelo gostaria de saber se você pode falar um pouquinho sobre o que há de novo para a questão de queda de cabelo. Ainda mais agora, ótimo, com a pandemia, né? Aliás, na pandemia, nós tivemos aumento de queixas de queda de cabelo, acne, rosácea. Foram as patologias que mais pioraram. Nós fizemos muitas consultas em telemedicina, que hoje é permitido, e agora nós já estamos atendendo presencialmente com todos aqueles aparatos. E a queda de cabelo foi um rapaz, é isso, homem, com queda de cabelo, é isso. Tá. Nós temos que diferenciar 2 tipos de queda. Existe o que nós chamamos de eflúvio telógeno, que é uma perda muito pontual. Por exemplo, o estresse agora, situações difíceis, pandemia, febre, cirurgia, alterações endócrinas podem ter essa queda de cabelo pontual, pós-parto, que ela vai ser corrigida, tem começo, meio e fim. Nós perdermos cabelo é normal e isso pode ser recuperado. Agora existe a alopecia androgenética, que é a calvície, tanto o homem como a mulher. Isso é hereditário. E, para isso, nós temos tratamentos realmente mais novos, mais modernos, esses últimos 2 anos, com resultados muito incríveis. Nós temos gostado muito da técnica do MMP, que é microperfusão de medicamentos na pele. Então, através de pequenas agulhas, nós promovemos pequenos canais para entregar o medicamento no local certo. Nós chamamos de drug delivery. E
tem o plasma rico em plaquetas, que é maravilhoso, que é a terapia regenerativa. Então, com o seu próprio sangue, nós fazemos uma centrifugação e vai ter esse plasma rico em plaqueta, muito rico em fatores de crescimento, isso é injetado. Normalmente são 3 sessões, uma vez por mês. O importante é o diagnóstico. Eu acho que em dermatologia nós não podemos confundir o eflúvio telógeno da alopécia e nós temos tido cada vez mais pacientes jovens procurando para tratar da calvície. Nós temos a famosa finasteride e hoje em dia nós usamos o minoxidil via oral, que ele sempre foi usado muito tópico, mas via oral com resultados excelentes, com acompanhamento médico. Obviamente, isso tudo vai exigir. Então, tem novidades, sim. Se ele está querendo, pode procurar o seu dermatologista, que essas técnicas são, eu super aconselho. Formidável, ele agradece muito a resposta do Marcelo, né? Doutor, voltando a falar um pouquinho sobre PRP, os seus resultados em face têm sido muito interessantes. Como é que você tem visto isso nos seus pacientes? E depois tem uma pessoa aqui que fala, por gentileza, sobre a Vanilsa. Ela pergunta sobre vitiligo. Tá. PRP. A terapia, o PRP para rosto nós não fazemos. Nós focamos muito para cabelo. Por quê? Para rosto, nós temos tantas tecnologias com resultados tão maravilhosos que eu não vejo necessidade. Nós conseguimos estimular o colágeno de dentro para fora de várias maneiras. Então, nós adoramos o ultrassom microfocado, os lasers fracionados, que também para mim é um marco. Você perguntou da toxina, eu acho que os lasers fracionados, nos anos também 98, início do ano 2000, é um divisor de águas. Porque antes nós tínhamos os lasers ablativos mesmo. O CO2 era maravilhoso. Você rejuvenescia 10, 15 anos numa sessão, mas o pós-operatório de um resurfacing de CO2 tradicional era um nightmare. Era um pesadelo. Nightmare puro. Nightmare puro. E quando vier dos fracionados, é uma beleza. Você faz fracionado de Erbium, você faz de CO2, você faz de fotona, a pele recupera, você pode voltar a trabalhar, é maravilhoso. Então, nós conseguimos trabalhar em vários níveis sem precisar do PRP. Nós adoramos os bioestimuladores, que são formadores de colágeno, através dessas substâncias que é a hidroxiapatita de cálcio e o ácido polilático. Diferente de preenchimento, que é o ácido hialurônico. Então, eu não vejo necessidade de estar utilizando o plasma rico em plaqueta para rosto. Nós focamos muito para couro cabeludo. Para couro cabeludo. Maravilha, adorei essa resposta. E voltando a falar, então, das tecnologias. Eu me lembro, há uns 5 anos, eu tive, por conta de ser a coordenadora científica dos congressos do Grupo Estética In, eu tenho liberdade, inclusive, de ir a alguns eventos de vocês, porque é uma questão até de elegância dos coordenadores, um convida o outro. E eu tive o privilégio de ir até o Incas há uns 4 anos, que me marcou muito em Paris. Por quê? O auge do assunto era: parem tudo, está muito ablativo isso, vamos voltar a minimizar, porque o efeito rebote estava sendo assim exacerbado demais, estava todo mundo desesperado. E eu me lembro claramente que foi um ano no Brasil, porque é impressionante, é só ir no Incas que você, em Paris, que você parece estar dentro de um congresso brasileiro, né? Só tem dermatologista brasileiro, né, doutor? Os brasileiros brilham pelo mundo, brilham pelo mundo. Lindo, lindo. Então, você seguiu essa toada, mais uma vez observando muito aí a tendência, né? E depois, fala um pouquinho para a gente dessas suas tecnologias, porque para nós, como nós temos um grupo, e esse grupo, existem profissionais que trabalham na saúde estética, a estética hoje, há 3 anos, já foi regulamentada dentro deste segmento, e é nossa maior responsabilidade colocar profissionais como você, médicos que têm parcerias multidisciplinares dentro do seu próprio consultório e que possam falar para a gente sobre essas tecnologias. Por exemplo, as radiofrequências. Eu sei que você tem muito foco em face, né? Ou você faz muita coisa em corpo também?
Temos feito bastante corpo também agora. Ah, é? Então fala um Sim. pouquinho para a gente das tecnologias de rosto e corpo. Tá. Então, a radiofrequência também. Eu acho que de 2003 para cá, a nossa primeira radiofrequência foi o Termacool, o antigo Termacool, que agora chama Termage, e que é a produção e estimulação do colágeno através da radiofrequência, mono, bipolar, tripolar. Existe realmente toda uma gama, que nós adoramos isso como complemento dos tratamentos dermatológicos clássicos. E para corpo também. Então, a radiofrequência é algo que veio realmente para ficar. As correntes, as correntes acústicas, eu acho que elas são excelentes para destravar as traves de celulite. As correntes eletromagnéticas, agora, o campo eletromagnético, não sei se você já entrou em contato com isso, para mim é o grande divisor de águas atualmente, é o campo eletromagnético para a estimulação de músculo. Porque quando nós tratamos, por exemplo, a flacidez pode ser tratada, então, com a radiofrequência, com os bioestimuladores, a celulite, com injetáveis ou com radiofrequência e mais vácuo, mais as massagens. Agora, o músculo, nós não conseguimos tecnologias para chegar a tratar a flacidez muscular. Então, com a chegada desses campos eletromagnéticos, eles conseguem promover, em meia hora, 20 mil contrações. 20 mil contrações. Isso é sensacional, porque trabalha a parte de abdômen, de glúteos, então você consegue hipertrofia, que é o espessamento, né? E hiperplasia, que é o crescimento de novas fibras. E tem estudos comprovados com ressonância magnética mostrando esse espessamento em 20%. Então, eu acho que agora chegou a um ponto do tratamento corporal, ao estado da arte mesmo, porque nós conseguimos tratar tanto a pele, o subcutâneo, até a musculatura. Chegar na musculatura. Sensacional. Eu vi que a Edi comentou um ok aí, que seguramente ela também já está com toda essa... É verdade, de olho nessa tecnologia. Está todo mundo dizendo que está uma maravilha. Agora começaram as perguntas das patologias, né? Uma pessoa, eu vou guardar aqui, olha, não vou guardar o nome, mas nos perguntaram sobre acne e em especial a sequela de acne, se tem alguma coisa de cicatrizes mesmo, se a gente está conseguindo o resultado. Acne, para mim, é algo fascinante, que eu estudei muito. Eu fiz um projeto acne, que nem sei se você conheceu ou conhece, esse daqui, chama-se Projeto Acne. Na verdade, foi um projeto que levou alguns anos. Isso, eu fiz vários estudos para mostrar, na verdade, a adesão, o compliance. Por que muitas vezes o tratamento de acne não vai adiante? Nós temos produtos dermatológicos maravilhosos, isotretinoína, as esteticistas nos ajudando a fazer a limpeza de pele, complementando, aplicando LED. Muitas vezes isso não vai adiante, porque falta a adesão do paciente. Os pais às vezes não levam, acham que vai passar com a idade, o adolescente vai lá e cutuca, ele fica triste. Então, esse projeto foi no sentido de desenvolver, né, formas que ele tenha adesão ao tratamento. Mas hoje em dia, eu diria que acne tem cura, que foi outro livro que eu escrevi, também acne tem cura, porque as pessoas às vezes acham que tem que passar com a idade, né? Que acne é algo que vai resolver, que vai usar uma loçãozinha caseira, enfim. É que, na verdade, isso a vovó dizia, né? E aí, porque não tinha solução, não, calma, passa com a idade, né? E no fim, acabavam ficando com sequelas, né? Eu tive muita acne, então eu sei o que é ter acne. Tive na adolescência, e na minha época não tinha absolutamente nada. Eu lembro que lá em São José dos Campos tinha uma dermatologista, mandava fazer limpeza de pele, marcava tudo, e não tinha ácido retinóico, não tinha isotretinoína, enfim. Isso sempre me sensibilizou muito. Eu tive vários pacientes que chegaram até nós com depressão, não saindo mais de casa, porque a depressão nos adolescentes com acne, ela chega a 20% de pacientes com depressão, os acneicos. E desses 20%, imagina 24 milhões de adolescentes no Brasil. 20% é altíssimo. E desses 20, nós temos 8% de ideias suicidas.
Então, é gravíssimo. A acne é algo que os pais precisam entender. Porque se um dos pais teve, 50% de chance desse adolescente ter acne. Então, isso precisa ser tratado Essa para não deixar informação, cicatrizes. entendi. Essa informação que você passou, tanto dos dados quanto da porcentagem, isso vale muito ressaltar, não é, doutor? E agora, nós nunca ouvimos tanto no Brasil como a gente tem ouvido os médicos comentarem da adolescência como está complicada, eles realmente estão com atitudes suicidas, e isso é um reflexo muito sério emocional. Muito. Exatamente no período onde a criança deixou de ser criança, tá com aquela, tá tudo virando de hormônio, tá extremamente, tá Espera pro chovendo hormônio, não é? E a cabecinha também tá querendo se sentir homem ou mulher, tá dizendo, não, eu mando no meu pedaço, e é esse momento que vem um problema como acne, e realmente cabe esse comentário que você fez, de fazer com que o alerta fique com quem comanda os filhos, os pais. Vale muito essa dica. Agora, perguntar um pouquinho sobre vitiligo, doutor. Como é que está essa questão hoje em dia? Continua da mesma forma. Nós sabemos que é psicossomática, que existe também um fator hereditário, e os tratamentos, eles têm que associar uma terapia de apoio, porque normalmente as situações de vitiligo acontecem em situações de muito estresse, então esse apoio psicológico é muito importante, e os tratamentos continuam sendo os tradicionais, com a ultravioleta, são aquelas máquinas para estimulação. Existem algumas possibilidades de enxerto de peles normais, fazendo ilhotas nas regiões de vitiligo, mas não existe nada assim definitivo, não existe, eu acho que é uma das patologias que mais não evoluindo tanto assim como a psoríase. Então, é mais ou menos o que sempre se tratou. Tá, eu fico cada vez mais encantada por você, porque existe a forma com que você fala é branco no preto, é claro. Olha, gente, Bom, continua sem, não é mesmo? E isso é que dá segurança. E isso, doutor Otávio, eu estou uma uhum, liberdade de comentar, claro. porque Uhum. isso faz com que o colega que está nos ouvindo crie coragem de dizer um não, por exemplo, para uma cliente, um cliente, para dizer literalmente a verdade. Porque aí você fala, nossa, sabe mais ou menos aquele comentário assim, né? Às vezes a gente fala com o chefe de uma maneira e com o colega de outra. Não, a gente tem que falar com todo mundo da mesma maneira, não é Claro, verdade? claro. Você Não é? tem que ser muito claro, muito assertivo, porque é isso que passa muita segurança. Eu acho que essa relação médico-paciente de boa qualidade, ela já vai para o processo terapêutico. Se você faz o convencimento desse paciente, às vezes eu falo, olha, 50% é a minha receita, 50% é você com a sua terapia, etc. Eu já deixo claro os campos de atuação. Por exemplo, uma paciente com acne escoriada, ela mexe, 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 mexe. A minha receita vai resolver a metade se ela não parar de mexer, que precisa de uma terapia junto. Eu sou muito objetivo, realmente precisa ser, porque aí já o sucesso terapêutico já está andando. Já está dando o resultado, né? E perguntaram bastante sobre melasma também. Eu tô louca para falar sobre o seu currículo, sobre os seus programas de TV e tudo, mas o pessoal tá tão empolgado que vamos lá. Quer Vamos falar lá. um pouquinho sobre as Antes do inovações? melasma, eu deixei de responder sobre as cicatrizes de acne. As Ah, cicatrizes verdade. de acne, elas são difíceis de tratar, mas melhoramos muito. A gente tem que entender que tem dois tipos de cicatrizes principais. Aquelas que você puxa, então, que são assim, e elas melhoram quando você traciona, são as que melhor vão ter resultados. Aquelas que você puxa e continua aquele poro profundo, são as mais difíceis. Nós usamos uma mescla de tecnologias. A gente usa o laser fracionado ou de CO2 ou ergo do fotona, o microagulhamento mais profundo, então o microagulhamento feito pelo dermatologista, com sangramento controlado, isso vai facilitar bastante. E nós temos uma outra tecnologia que chama-se Tixel, não sei se você já ouviu falar. Ela é uma termoporação, ela tem uma fonte de calor que chega a 400 graus na pele e vai fazer pequenos ferimentos com um pós-operatório menos agressivo do que o CO2.
E com isso você vai conseguir uma produção de colágeno muito boa, remodelando toda essa pele e as cicatrizes melhoram bastante. Eu não diria que vai melhorar 100%. É muito comum o paciente falar, quanto vai melhorar? 70, 80, 90? Olha, não sei. Porque biologia, o mesmo tratamento para mim pode ser diferente para você. Pelo menos 50% você vai melhorar. E se ainda sobrarem algumas lesões, você pode colocar ácido hialurônico, fazer preenchimento com ácido hialurônico mais aguadinho. Então, é um mix. Cicatriz de acne, acho que eu falei. Vamos falar de melasma. Melasma é um drama. Melasma não tem cura, ele é crônico, mas ele evoluiu. Então, você tem que tratar, porque o melasma, pós-verão, ele vai voltar pior, né? Obviamente. As questões do melasma. Então, proteção solar com cor. Isso é fundamental, porque a cor vai ajudar com barreira física. E esses tablets, etc., luz visível e a luz azul, elas precisam ser bloqueadas. Então, em casa eu não vou sair de casa, eu vou passar filtro solar. Levantou, escovou o dente, passa filtro solar. Não tem desculpa. Então, isso é a primeira coisa. Fotoproteção também por via oral. Existem algumas substâncias que vão ajudar contra a proteção, contra a radiação. Não é sozinho, então associado ao produto tópico. E os clareadores. O que nós aprendemos esses anos? Não irrite o melasma. O que é isso? Não vá fazer nada muito abrasivo, muito forte. Se a hidroquinona está irritando, para. Porque tudo que um dia é vermelho vai virar marrom. Então, pigmenta, né? Você não pode irritar demais. Essa pessoa tem uma pigmentação mais avantajada. E nós usamos agora os lasers de pico e nanosegundos, que são os mais rápidos. Esses nós são adoramos, são incríveis. Nós adoramos a plataforma Photon Starwalker, que é o que tira pigmento das tatuagens. E ele trabalha numa velocidade de trilionésimo do segundo. É uma coisa absurda. Então, ele é tão rápido... Literalmente que não dá tempo do melanócito falar, opa, mexeram com a gente? Isso. É fotoacústico. Ele vai lá quebrar, mas sem inflamar. Então, isso para mim foi um grande avanço. Melhora bastante. E uma outra coisa que muita gente não sabe, que o melasma não é só a mancha marrom. Quando nós fazemos aquela documentação digital que a gente faz de rotina na clínica, aparece muita vascularização. Então, debaixo da mancha castanhada, tem vasos. E se nós só clarearmos, não vai resolver. Nós precisamos tratar essa vascularização. Então, nós temos também lasers específicos de comprimentos de onda para vasinhos. Então, é duplo tratamento. Se você usa só hidroquinona, você só está tratando o pigmento e, às vezes, até aumentando os vasinhos, porque você está fazendo processo inflamatório. E aí, nós usamos muito ácido tranexâmico, tanto tópico, via oral em quem pode, precisa de um acompanhamento muito sério, que eu acho que também foi algo que mudou bastante no tratamento do melasma, o ácido tranexâmico, porque ele trata essa vascularização via oral e também tópico como drug delivery. Então, muitas vezes nós fazemos microagulhamento superficial com o drug delivery do ácido tranexâmico ou pós-fotona também nós aplicamos esse drug delivery. Então, assim, também melhorou muito o tratamento. Obviamente que eu não vou falar, olha, seu melasma vai curar, você pode ir para Capri amanhã, o Saint-Tropez e voltar sem melasma. Não vai acontecer. Então, venha, controle, assim como tudo na vida. Você vai ao dentista sempre, você vai ao cabeleireiro, você vai para a academia, vem cuidar desse melasma. Essa é eu sou claro, assim, muito objetivo. A gente se vê todo ano, né? Tipo assim, né? A gente se encontra todo ano. Literalmente. Olha, doutor, eu gostaria de ficar aqui com você, sinceramente, muito tempo, muito tempo. Você tem muita coisa boa para falar, mas infelizmente nosso tempo vai terminando e eu não posso abusar, né, do seu descanso aí, porque amanhã já tem clínica, não é mesmo? Fica à vontade, fica à vontade. Temos aí, estou a seu dispor, é um prazer estar aqui falando com você. Que gostoso. Então, agora vamos falar um pouquinho, então, nós falamos um pouco desse início da sua carreira nós entendemos que a mídia, com todo esse seu conhecimento, com essa sua presença de palco mesmo, eu posso dizer palco porque você foi para a gente um excelente palestrante, conta um pouquinho para a gente sobre essa trajetória toda de estar nos
grandes programas de televisões no Brasil, de ser chamado no exterior para palestrar. Conta um pouquinho sobre essa trajetória, como que tudo isso começou e de repente, nossa, nos anos 80, 90, 2000, só se vê doutor Otávio Macedo. Era na Hebe, é agora com Ana Maria, enfim, conta isso pra gente. Bom, quando eu cheguei no Brasil e abri minhas clínicas e tal, teve uma matéria, em 1981, em abril, uma matéria da revista Veja, foi uma matéria de capa, chamava Medicina da Beleza. Quem escreveu foi o Valcir Carrasco, que era o jornalista da Veja, hoje esse grande autor. E esta matéria, ela gerou muito, porque eu acho que foi a primeira vez que se falou cosmiatria nesse país. Então, foi matéria de capa, teve uma repercussão enorme. E eu lembro que na segunda-feira seguinte, né, saiu no domingo a Veja, na segunda, a Maria Cristina Duarte, que era editora-chefe da revista Cláudia, me liga e me chama para almoçar. E ela fala assim para mim: achei a pessoa que eu queria. E aí ela me deu a coluna da revista Cláudia para eu responder as cartas. Nós recebíamos por volta de 5.000 cartas por mês, selecionavam, chegavam 200, daí chegava a 30, daí eu escolhia 3 a 5 e respondia manualmente ou datilografia para serem publicados. Isso foram 10 anos. Isso me expôs muito à mídia. E, obviamente, falando de um assunto que era tabu na época, né? Falar de cosmiatria, dermatologia estética. E aí, as pessoas, os programas de TV começaram a me chamar. A TV Gazeta, Mulheres em Desfile, a Claudete Troiano e a Ione. Durante 10 anos, eu ia semanalmente responder assim como nós estamos conversando. Hoje o Instagram é a nossa televisão. Eu acho que mudou tudo. Depois dessa pandemia, nada mais vai ser igual. Televisão tem seus dias contados. Então, eu tô me sentindo uma jornalista nos últimos meses. Você não tem ideia. É uma delícia. Eu fiz mais de 30 lives e é tão bom, você chega tão próximo. O Instagram é um mundo, está aqui. Então, exatamente, eu fazia isso respondendo. E aí foram todos os programas de televisão. Hebe, Jô Soares, Gabi várias vezes, esses novos que eu nem lembro o nome, Ana Maria Braga, e que ficaram amigas. Todas essas pessoas, graças a Deus, a gente criou um laço muito gostoso, muito amicável, pessoas que eu posso contar sempre. Então foi mais ou menos isso. Começou lá na revista Veja, revista Cláudia, e foi desenrolando e me chamam, continuam me chamando, de vez em quando ainda vou. De vez em quando, olha, gente, como ele é humilde, maravilhoso. Por isso que eu disse que hoje nós estaríamos conversando com você sobre a extraordinária trajetória do Dr. Otávio Macedo. Muito maravilhoso. E agora chegou a pandemia, um susto tremendo com todo mundo. Tivemos que dar um break aí, um período, mas você já nos deu a deixa de que a maior complicação que está chegando ao consultório hoje realmente está envolvendo acne, queda de cabelo e... Rosácea. Rosácea. E tudo isso a gente percebe que é muito emocional. Fala pra gente o que é que você vê que está vindo aí no futuro, porque tem muita gente com medo, de muitas clínicas não continuarem porque estão com receio de que o mundo vai mudar muito e de que o formato mudou. Eu quero a opinião do Otávio Macedo. Eu acho assim que algumas questões vão mudar. Eu acho que também as pessoas estão se olhando mais para dentro e elas também estão procurando se tratar mais e se permitindo já voltar a essas nossas clínicas. Eu sinto que há uma evolução, que as pessoas estão voltando, estão entendendo que a vida, a proteção que nós temos que oferecer de segurança, né, para não haver contaminação, isso é obrigatório. As máscaras, nós nunca mais vamos viajar sem máscara. A gente olhava os orientais viajando de máscara, a gente achava engraçado, mas isso vai ser mudado. Mas eu acho que está voltando sim, vai voltar. Eu não acho que esse nosso setor, quer dizer, você melhorar a sua autoestima, você se olhar cada vez mais, você teve meses aí pensando em reflexões e melhorando e começando a meditar. Eu acho que este olhar para
dentro de nós vai nos permitir, eu acho que ainda mais, queremos cuidarmos mais de nós. Então, esta busca pelos tratamentos, eu acho que isso vai até aumentar, porque as pessoas também não estão podendo viajar, não estão podendo fazer outras coisas, não tendo outros prazeres. Por que não cuidar de mim? Por que não melhorar minha autoestima? E eu acho que vai retomar sim. Infelizmente, alguns setores estão muito prejudicados. É uma pandemia horrorosa, mais de 100 mil brasileiros já se foram. É algo muito, muito difícil, mas eu acho que foi uma parada obrigatória. A mim fez, fiz grandes reflexões, eu acho que me fez mais maduro, eu estou fazendo outras escolhas, mais seletivo. Eu acho que tem um lado aí muito positivo que eu tenho que nós, quem teve essa oportunidade de fazer esse aprofundamento vai estar cada vez melhor. Perfeito. E eu percebo, eu te acompanho muito nas redes sociais, você sempre foi muito elegante, sempre. Less is more. Agora eu estou entendendo o seu perfil. E eu percebo que nas últimas postagens, nos últimos meses, é até interessante eu ouvir o feedback das pessoas que estão do lado de cá, você está mais leve, mais... chega a ser mais jovial. Porque quando a gente fica mais leve, quando a gente fica despreocupado, essa reflexão realmente fez muito bem para você. E aí eu pergunto, doutor Otávio Macedo vai entrar na questão desta medicina humanizada, onde você consegue... A humanizada você já faz há anos, isso aí é fato, né? Sim. Eu quis dizer, essa tecnologia, você vai aproveitar a tecnologia para parte da sua consulta ser online e o restante presencial? Ou você já refletiu sobre isso e acha que não vai adequar isso na sua clínica? Eu acho que algumas questões elas podem ser resolvidas por telemedicina, sim. Mas os nossos procedimentos eles são presenciais. Não existe como. Mas e uma outra questão que eu acho que faz toda a diferença e que também é uma das minhas grandes filosofias na clínica é o high-touch e o high-tech. High-tech todo mundo pode ter. Tem várias clínicas que têm as mesmas tecnologias, os mesmos lasers, etc. Mas o que diferencia é o nosso high-touch. É esse cuidado que eu tenho, é esse colo que nós temos, que é o que vai diferenciar o mundo. Não só essas questões das clínicas médicas, que já deveriam, por obrigação, estar fazendo isso desde sempre. Mas eu acho que é um divisor de águas, sim, essa questão. Esse tempo maior que você vai ter com seus pacientes, agora, porque realmente tem que ser mais espaçado, e esse paciente é merecedor, sim, da sua atenção. Então, acho que nós podemos selecionar melhor. Eu sempre pensava, ano sabático, mês sabático, quando eu vou... Não, eu tive 5 meses sabáticos, a vida continuou, o meu ritmo continuou menos, eu fiz um luto profundo, que eu tive uma perda importante ano passado. Isso tudo me fez refletir profundamente. Eu acho que esses meses sabáticos que eu sempre imaginava, eles estão sendo agora. A minha vida vai ter, eu vou ter prioridades maiores para continuar essa minha vida. Só falta eu começar a viajar, porque é o meu grande prazer ir para o Terminal 3, e isso me foi tirado. Então, tudo vai voltar depois da vacina, e eu acho que fica uma mensagem que o high touch na nossa vida é o mais importante, nas relações profissionais, nas relações de amizade, nas relações familiares. Espero que realmente isso as pessoas possam ter aprendido com um pouco mais de intensidade. Eu tenho certeza absoluta. E olha, é o que eu digo, não é por acaso, não é por acaso o sucesso que a gente vê, né? Todas as pessoas que fazem uma diferença onde passam são pessoas que realmente vêm desde muito cedo com algo muito especial para entregar. E você, eu acho que acreditou nisto muito cedo, e eu creio que hoje eu tenho um comentário importante para te dizer. A humanidade precisa de pessoas como você. Muito obrigada por você existir. Muito obrigada por você acreditar no ser humano.
E em nome de todo o nosso grupo e até dos profissionais do setor da saúde estética, eu também te agradeço, porque realmente, durante essa nossa conversa, eu pude conhecer um pouco mais do Otávio e entender o porquê que a gente é tão apaixonado por você, viu? Em nome de todo o grupo, muito obrigada, viu, doutor? Muito obrigado você por essa oportunidade, essa conversa deliciosa. Conte sempre comigo. Muito obrigado mesmo. Forte abraço para toda a sua equipe, viu? Sua equipe é Assim, sem eles eu não sou memorável. nada. Eu quero dar um beijo para todos que estão aí assistindo. Eu costumo falar. Eu sou pianista também. Em uma época quase entre a medicina fui ser músico. E na verdade hoje eu entendo que eu sou o maestro das pessoas, sou o maestro da minha clínica. Sem esses músicos Viu? todos, eu não seria absolutamente nada. Não estaria aqui se eles não existissem. Beijo à minha equipe de São Paulo e São José dos Campos, a todos. Que coisa linda. Só mais uma coisa, então você continua com a tua clínica em São José dos Campos até Sim, hoje? continuo. Mas eu não vou mais, eu tenho toda uma equipe lá que toca muito Sim, bem, doutora Natália, do João Paulo. claro, Mas claro. eu tenho a minha vida, a minha família continua toda lá, tenho um carinho enorme por São José dos Campos. Lindo. Continuamos. E você é pianista? Sim, fui, digamos assim. Hoje eu arranho um pouquinho, mas eu tive épocas de grande. Eu terminei o colegial entrando para a faculdade, tocando bastante, ganhei prêmios, etc. A música me alimenta. Hoje, na minha Lindo. clínica, eu preciso de música para produzir. Então, isso E me alimenta. eu vou dizer uma coisa para você. A minha família toda é musicista. E eu também fui pianista. Hoje eu arranho um pouquinho. Mas É, olha, um dia a gente vai se divertir juntos quanto a isso. Vamos fazer uma surpresa combinado. para esse pessoal da saúde estética. Fechado. Um beijo. Beijo, obrigado. Até a próxima. Obrigada, querido. Tchau, tchau.